Bem-vindos ao Natrina Pod e a gente não podia deixar de falar sobre o Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama. O INCA estima que de 2023 a 2025 teremos mais de 700 mil novos casos de câncer no Brasil, sendo que 220 mil serão de câncer de pele não melanoma e 70 mil serão novos casos de câncer de mama. O câncer de mama é o câncer mais prevalente, tirando o câncer de pele não melanoma. E por que a gente precisa falar dele? Porque quando ele é detectado precocemente, ele tem 95% de chance de cura. O câncer, ele tem uma série de fatores multifatoriais que podem causar. O envelhecimento da população é uma das causas. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais avós do que netos. O hábito de vida não tão saudável, a obesidade, fatores genéticos, tudo isso pode causar câncer. E também tem uma cancerofobia. A gente tem que falar sobre o câncer para as pessoas não terem medo de fazer a prevenção. E hoje a gente vai ter aqui uma convidada muito especial. Eu digo que eu aprendo muito com as minhas pacientes e essa convidada me ensinou a reforçar a minha fé. Ela me ensinou que a medicina não sabe tudo. E eu digo que eu não aprendi só com ela, eu aprendi com o Bento, o filho dela, que nasceu através das minhas mãos e que também me ensinou que às vezes eu também não sei tudo. E o André, o marido dela, um parceiro incrível que esteve ao lado dela em todos os momentos e que eu tive o prazer de conhecer. A gente tem aqui hoje a Marina, minha paciente querida, vai contar um pouquinho a história dela para vocês. Mas obrigada por ter aceito o convite, compartilhar um pouquinho a sua história. E eu acho que eu queria que a gente começasse do começo. Vamos contar um pouquinho sobre o seu pré-natal. A Marina começou o pré-natal já grávida comigo, então eu não conhecia ela antes. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre a sua gestação, os desafios da gestação, sobre o parto do Bento, que foi incrível. Surpresa, né? Surpresa, e ele me surpreendeu. E eu acho que é legal você contar um pouquinho. Tá bom, prazer estar aqui. Obrigada, doutora. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada. Bom. Obrigada pelo convite mesmo. Vamos lá, acho que me apresentar um pouquinho. Então, eu sou a Marina, eu tenho 34 anos, né? Então, o cabelinho curto tem um motivo, né? Tem um motivo pelo qual eu tô aqui, né? Sou da população jovem que hoje tem um diagnóstico de câncer de mama, mas vamos começar do começo, né? Como você falou, doutora. Eu cheguei pra doutora já com uma gestação de ali quase 4 meses, então foi depois dos primeiros 3 meses. E assim, foram altos e baixos o tempo inteiro, né? A gente teve momentos lindos onde a gente falava, meu Deus, é uma gestação de livro, que coisa maravilhosa. Mas a gente teve alguns desafios também, né? Acho que o primeiro deles foi a cerclagem, eu tinha um colo curto, lembra? Sim, é legal a gente falar sobre isso, porque colo curto é algo que pode acontecer, né? E cerclagem, para quem não sabe, são os pontinhos que a gente dá no colo do útero para deixar esse colo mais fechado e a gente tentar chegar a uma gestação de termo. Né? Sim, exato. Então, passei por isso, e aí depois de todo o acompanhamento da gestação, a gente, ao final, também teve um diagnóstico um pouco específico do Bento, né? Ele tinha um pouquinho ali de líquido na cabeça, a gente foi acompanhando e viu que, no final das contas, a gente poderia seguir com essa gestação e esperar o Bento querer nascer e que estava tudo bem. Mas foi um susto, né? Foi difícil. E ele nasceu quando ele quis, né? Ele estourou minha bolsa do jeito dele. De surpresa, depois de uma reunião, assim, em casa, né? Mas num dia que a gente realmente não esperava. E aí lembro de mandar mensagem pra doutora, assim, acho que eu tô em trabalho de parto. Ela falou, acho que sim. Então, fui pra maternidade e ele nasceu pouquíssimas horas depois. Foi né? muito rápido, foi um parto lindo, muito rápido. Apgar 10 e 10, para quem não sabe, Apgar são a nota de nascimento, que dá no 1º e 5º minuto. E a gente brinca entre nós, obstetras, que Apgar 10 e 10 só para filho de pediatra. Mas o Bento me deu esse presente, arrasou. E é um presente para obstetra, porque o do 1º minuto é a nota do obstetra, a gente brinca. E o 5º é do pediatra. Então, é difícil o obstetra tirar 10. Geralmente eles dão 9, 8, perde um pouquinho na cor.
o Bento, 10 e 10. Foi incrível. Foi Foi. um parto emocionante, lindo. E ali também ele me ensinou, né? Eu tinha uma certa angústia, né? Falei, ai, Tinha cesárea até agendada. cesárea já. agendada, será? E de repente o Bento foi lá e falou, não, doutora Lu, eu quero nascer hoje de parto normal. A gente tirou o ponto da cerclagem e ele nasceu o quê? Acho que o parto durou nem uma hora e pouquinho. Foi muito, muito rápido, foi lindo. Foi muito rápido. Foi maravilhoso, né? Tive aquele momento com meu filho. Depois, no dia seguinte, ele chegou aí pra UTI. Então, a gente ainda passou pelo desafio da UTI, né? Foram 8 dias ali na UTI. E eu digo que só quem é mãe de UTI sabe o que é realmente esse momento, assim. É muito desafiador, você conhece várias histórias, das mais lindas às mais tristes, né? Então, é muito complexo mesmo vivenciar isso. Eu dormia numa poltrona porque eu não queria ir embora, porque não queria deixar ele, eu ficava o tempo todo, não. Sendo mãe. Né? Então, logo na linha de largada, vamos dizer assim, eu já ali, mãe sendo mãe, né? E o André, meu parceiro também, todo momento do meu lado, sendo super, realmente parceiro, né? Acho que essa é a palavra. Eu também sou mãe de UTI e eu falo que é muito triste. Todo mundo, né? Você prepara uma gestação para você chegar em casa com seu bebê no colo. E de repente você chega em casa, vê aquele berço vazio, né? Sem o bebê que você sonhou em levar. Apesar de saber que ele precisava estar lá pelos motivos dele, e o Dudu, meu filho, pelo motivo dele, de ele ter nascido um pouco antes, mas é muito duro ir embora e deixar o filho. A gente dorme na poltrona, a gente não tem aquela tranquilidade do pós-parto, não que o pós-parto seja tranquilo, mas, né, aquela coisa que a gente merece ter, e aquela amamentação, né, e realmente eu entendo a dor de ir embora sem o bebê no colo. Tanto que por isso eu acho que não quis ir embora, né? Eu falo, não, eu vou ficar aqui no hospital. E aí todo mundo, não, vai pra casa tomar banho. Então, em alguns dias eu topei ir pra casa meia horinha tomar banho e voltava e ficava na poltrona, né? Então, eu fiquei ali apegada. Mas ele teve alta super bem, foi pra casa com a gente e aí sim a família acho que ficou completa ali, né? Acho que ali foi a realização de, olha, tá tudo bem, a gente vai acompanhar só o Bento, né, para que cresça um menino saudável, que é hoje um menino saudável de 1 ano e 1 mês. Aí eu fico babando com as fotos dele no Insta. E é o que eu falo, ele me ensinou a reforçar a minha fé. Entendeu? A ter certeza que naqueles desafios que a gente passou juntas, a cada ultrassom, e que alguns médicos do ultrassom deixavam a gente um pouco desesperada, não só a mim como médica, acho que a Marina e o André também, e juntos a gente ali tomando a decisão de continuar a gestação. E eu tenho certeza, quando eu olho o Bento, que a gente tomou sempre a decisão correta. Não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida. Mas Hoje, é isso, a obstetrícia, ela é uma caixinha de surpresa, né? A gente... Eu acho que a obstetrícia é uma das coisas que ela mais ensina, tanto a nós médicos quanto aos pacientes, é que a gente realmente não tem controle de nada da vida. E quando a gente quer controlar, aí que parece que papai do céu fala assim, peraí que eu vou te mostrar que não é bem assim, não é tão simples assim. Mas aí, Marina, aí nasceu o Bento, que hoje está com 1 ano, 1 aninho, um bebezão lindo. E você amamentou? Como foi essa amamentação? O que aconteceu durante esse período, esse puerpério? Tá, vamos lá. O puerpério, ele é uma fase meio acinzentada, né? A gente realmente até se adaptar a essa rotina, a tudo que tá acontecendo na nossa vida, realmente parece que você tá um pouco fora do ar, assim. Então, eu vou te falar que eu não lembro muita coisa. Mas, sim, eu amamentei, então, desde o momento que ele nasceu, ele já veio pro peito, isso foi ótimo, isso foi imprescindível, eu acho, para que, né, a amamentação fosse ocorresse da melhor forma depois, né? Então, realmente, ele veio pro peito, ficou comigo. Eu lembro que no momento que, depois do parto, que a gente colocou ele, todo mundo saiu da sala, assim, por alguns segundos eu fiquei assim, nossa, o que tá acontecendo? E depois eu fui entender, falei, é meu momento com ele, né? E foi muito legal terem respeitado isso, assim, acho que foi muito, muito legal mesmo. E aí, né, cheguei em casa, desafios normais de amamentação. Na UTI tem horário de amamentação e eu tinha leite, meu leite estava descendo, então isso foi muito bom, né? A gente conseguiu seguir ali os horários e a demanda dele. E aí em casa, né, livre demanda, a gente seguiu da melhor forma, mas eu pude seguir só até os 5 meses, né? O que aconteceu? E aí chegamos... a parte difícil. Quando o Bento, né, tinha ali uns 2 para 3 meses, é que eu me recordo de ter esse nódulo. Então, eu tinha nódulos de leite, né, empedrados.
que doem muito. Quem já teve leite empedrado sabe que é uma loucura. E... Pode dar até febre alta, né? Exato. Tremor, calafrio, são situações bem Amamentar complexas. não é fácil. Não. Eu brinco com as minhas pacientes, mas óbvio que é uma brincadeira só para descontrair um pouco o clima. Eu falo que é uma cólica de peito que a gente sente, né? Incrível, uma adorei. coisa, porque é difícil até explicar, assim. Eu vou falar que isso é uma coisa que eu não aprendi como médica, eu aprendi vivenciando a amamentação das minhas filhas. Porque ninguém nunca tinha me dito o quanto doía. Isso. E a gente E é uma dor meio de contratura, assim, né? Você sente aquele ducto láteo espremendo mesmo para sair o leite. E é uma coisa muito peculiar, assim. Eu não me recordo de ter sentido outra dor equivalente ou semelhante em nenhum outro lugar do meu corpo. Eu acho que a gente ainda fala pouco até sobre a amamentação, né? Sim. Eu acho que é uma coisa meio, se virem aí com seu filho, óbvio, né? Tem consultoras, eu utilizei uma incrível, que me ajudou muito, mas eu digo que, assim, realmente você chega ali naquele momento bem sem conhecimento, né? E com várias fotos dizendo o quanto amamentar é lindo, pleno e E fácil. sorrindo, né? Sorrindo. E eu falei, é terra de ninguém, porque o obstetra sai de cena, o pediatra entra em cena. Eu lembro que a gente falava sobre isso. Sobre isso. E eu falo, e cada bebê é de um jeito, tem bebês que são bons executores e acontecem, você tinha leite, mas de repente acontece algo que precisa interromper tudo isso. Então, assim, cada história é uma história. É isso. Amamentar é um desafio. Acho que a gente deveria falar mais sobre amamentação. Isso. E aí, retomando, você percebia que tinha nódulos, que eram nódulos de leite, já com 2, 3 meses, que é quando você recuperou ali a memória da faixa cinza. Memória do porteiro. Você sabe que você falando isso pra mim, agora só interrompendo um pouquinho, a gente já volta nisso. Eu tô mexendo agora super normal, porque várias vezes eu já pensei que eu não me lembrava do primeiro mês de vida da minha filha mais velha. Eu também E eu não lembro. achava... E você se condenava por isso, né? Olha, eu vou te falar que eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso. E de ouvir você falar, né? Falar assim, poxa, não aconteceu só comigo. Eu não me lembro. Não, fica tranquila. Eu não me lembro. Eu tenho uma amnésia dessa fase. Assim, uma coisa meio... Sabe, parecendo aqueles filmes antigos, assim, meio de cowboy, que você vê, assim, umas coisas meio lentas, meio umas imagens picadas. Mas eu não me lembro de ter uma sequência de fatos, sabe? Vivenciados. Sim. Mas talvez o nosso corpo é tão sábio que ele deixa que a gente perca um pouco essa memória, porque não é um momento fácil. Não. Nasce um bebê, nasce uma nova mulher, né? E a gente tem que reconstruir essa nova mulher. Isso demora um tempo, né? Não é uma coisa assim, nasceu o bebê, pá. Você vai ter saudade de coisas que você fazia antes de ter o seu bebê e que você não vai conseguir fazer por um período da sua vida, e outras coisas que talvez você não faça nunca mais, né? E você vai ter outras coisas que são incríveis. Então, acho que o nosso corpo tem uma sabedoria De fazer essa que transição. faz essa amnésia para que a gente tenha recordação boa e que a gente queira ter mais filhos. Afinal de contas, fomos feitos para isso, né? Para nos reproduzirmos, para a espécie, né, continuar. Perpetuar. Isso aí. Né? Exato. Então, assim, eu me recordo, né? O primeiro momento que eu me lembro, né, de ter... Foi um dia que a gente foi pro hospital, porque eu tava com esses nódulos e com muita dor. E aí, catei o André, o Bento, e assim... tudo que a gente fazia era os 3, porque não tinha quem deixar ainda, né? Ainda se adaptando, né? Uma nos simbiose adaptando. familiar. Ali. Exato. Então fomos todos para o hospital, porque eu ficava, bom, se demorar, o peito vai comigo, o Bento tem que ir comigo para poder mamar no peito, né? Ele nunca tinha visto uma mamadeira, então com 2 meses ali a gente foi pro hospital, fiz ultrassom, a médica falou, olha, tem 2 nódulos aqui que eu consigo ver e tem um aqui em cima. E eu falei pra ela, mas esse em cima, ele não é leite. Ela falou assim, olha, pelo ultrassom eu tô vendo que é leite, eu não consigo te falar outra coisa, eu não sei isso, né? E ficou por isso mesmo. E por que que eu fiquei com essa pulga atrás da orelha? Primeiro, porque ele não doía, e segundo, porque eu tinha uma memória dos 3 meses que não foram a doutora Lu que acompanhou, né, meus 3 primeiros meses de gestação, de ter sentido um nódulozinho em cima nesse mesmo local. Que era de um tamaninho muito pequenininho, muito menor, assim, que um feijão, sabe? Bem, bem pequenininho mesmo. E eu tinha ido atrás, nessa época, feito um ultrassom, e no ultrassom não encontraram nada, e eu também parei de sentir ele na palpação. Falei, bom, sumiu, né? Resolveu sozinho, não era nada demais. Então, quando eu fiz esse ultrassom, que a médica achou ali, né, a ultrassonografista no mesmo local, eu falei, opa, né? Acendeu um sinal amarelo. Tem alguma coisa aqui. Bento com 2 meses, tal, fui pra casa, fazendo massagens para sair aqueles nódulos.
Mas esse dito cujo, não sumia, né? Com massagem, com nada, com compressa, ele só crescia. E eu acho que eu cheguei a pedir uma punção pra você. Pediu. Pedi. Uhum. E você não fez, não foi? Não fiz. Eu lembro disso. E eu lembro também que você falou pra mim, vai no masto mesmo, Falei, né? eu pedi a punção, falei, mas vai no masto. Eu tava, algo me dizia, não é leite também, é alguma coisa diferente. Sinal amarelo. Sinal amarelo. Eu tava desconfortável. Aí fui num primeiro masto, com o Bento com uns 3 meses. Eu não senti muita empatia do lado dela, né? Era uma médica e eu já não era algo que eu tava querendo priorizar. Falei, depois eu vejo isso, sabe? Ela me pediu um exame também, eu também engavetei. Então, com o seu foram 2. Pronto. E aí, com o Bento com 4 meses ali, eu tive uma indicação realmente de um médico que na consulta, e quem ficava o tempo inteiro, então meu anjinho da guarda foi o André. Isso não tá legal, tá crescendo. Então, com 4 meses do meu filho, né, eu vou contando pela idade dele, era um nódulo visível a olho nu. Então, isso chama muita atenção quando eu conto. Eu tenho fotos hoje que eu tirava sarro do nódulo e eu falava, olha isso aqui, né, ele é bem alto, então ele tava aqui em cima. Fui nesse masto, ele pediu aí realmente a biópsia, ele falou, olha, Marina, pela sua idade, você amamentando, tudo indica que não é. Mas eu, na minha profissão, eu vou ter que desconfiar. E a gente vai... E ele chegou a fazer ultrassom lá, tá? E falar, olha, olhando aqui, não me parece mesmo. Mas, vamos olhar. E aí, foi isso. E esse você não engavetou? Esse não. E aí você fez a biópsia e como foi a espera do resultado? Você estava em paz? Isso com o Bento com 4 meses. O Bento com 4 amamentando. Isso, amamentando. Exclusivamente, tá? Sim. Então, o Bento até então não tinha nunca visto uma mamadeira, nem fórmula, nem nada. E aí, a biópsia, ela é desconfortável para amamentação, porque você não pode ofertar aquele peito por algumas horas, enfim. Então, teve uma questão ali. Mas foi até um dia onde... um final de semana onde eu recebi visitas familiares aqui em São Paulo. Muitos deles conhecendo o Bento. Então, todo mundo, inclusive eu, a gente tava assim, bom você ter feito esse exame, né? Mas não vai dar nada. E eu, sim, não vai dar nada. Não tenho histórico familiar, não tenho... Por quê? Né? Então, eu juro pra vocês, eu não senti nada. Eu não senti medo, nem curiosidade. Foi uma coisa assim, vamos fazer. E eu... Hoje agradeço um pouco essa ignorância, que me deu alguns dias de respiro, sabe? Porque, inclusive, o exame chegou a sair na plataforma do laboratório que eu fiz. Eu cheguei a abrir, porque, saiu, deixa eu ver. Abri, eu li o parágrafo todo, eram muitas letras e muitas coisas. Os nomes horrorosos, né? Horrorosos! Que a gente, Só que assim, tinha uma palavra ali que eu já conhecia, mas o meu cérebro, de novo, me deu a bênção naquele momento de não entender que foi carcinoma. Então, essa palavra tava ali. E eu, mesmo assim, a ficha não caiu. E sabe o que é importante a gente dizer? Que eu comecei esse podcast falando na questão do envelhecimento da população, de hábitos de vida não saudáveis, de obesidade, de fator genético. E olha aqui o seu exemplo, e isso é interessante. Gente, pra quem não sabe, ela é crossfiteira, tá bom? Eu tive que controlar ela durante a gestação, mas eu não me esqueço do crossfit. Então, uma pessoa que tinha um hábito de vida extremamente saudável, comia uma alimentação incrível, jovem, sem antecedente familiar, fazia crossfit, ou seja, nenhum antecedente. E amamentando, né? Eu também já ouvi que a amamentação às vezes bloqueia. Protetiva. Ela é protetiva. Então, sim. Mas não foi. Exato. O olhar, né? A gente tirando o que é o bom do ruim, é um olhar pra gente ver o quanto é importante. Não é que foi o seu caso que você não fez, Marina, mas o quanto é importante manter uma rotina de exames, né, anual, no mínimo, porque apesar da gente ser ali o menor grupo de risco, isso não deixa a gente risco zero. Né? Então, eu acho que assim, tirando o bom da história, que não foi obviamente agradável, é a gente reforçar isso, quantos exames de rotina
mesmo que seja um ultrassom de mama básico, né, antes dos 40 anos, é importante pra gente fazer diagnóstico precoce. E você me falou que não entendeu direito toda aquela nomenclatura complexa de médico, né? E então quem te deu o diagnóstico mesmo foi o mastologista. Foi mastologista. Como foi isso? Com o André do lado, porque o André é incrível. André né? e Bento, tá? Ah, o Bento também. Não, o Bento, Era a Bento- simbiose não. familiar É o que nós chaveirinho, tínhamos o ali. chaveirinho. Não, é Chaveirinho. demais. Aí você pegou esse resultado, voltou no mastologista. Na verdade, quando eu cheguei, ele já estava preparado, né, com todos os meus exames. Ele já tinha visto. Ele já tinha visto. O resultado tinha saído ali uma semana antes, mais ou menos. E por alguma coincidência, geralmente avisam, né, os médicos Sim. quando é um resultado desse. No meu caso, não avisaram também ele, porque senão ele poderia ter pedido para antecipar a consulta, por exemplo. Então, na sexta-feira de carnaval desse ano, eu recebi o diagnóstico de câncer de mama do meu mastologista. Ele já estava com vários papéis, né? Então, todos os resultados impressos, várias coisas para me explicar mesmo o que ia ser minha vida ali, dali para frente. E aí, assim, depois de várias perguntas, eu lembro que a minha primeira reação foi muito assim, tá, e o que a gente faz? Assim, eu quero resolver, sabe? Óbvio, eu até hoje vivo um luto, tá? Não é simples assim, não é fácil de processar, mas eu acho que esse primeiro momento foi tipo luta e fuga, sabe? Deixa eu resolver. E depois os próximos dias foram até a minha primeira consulta com um oncologista, então foram ali um intervalo de 5, 6 dias. Eu tinha certeza que eu ia morrer, assim, eu tinha certeza absoluta. Nada no mundo me convencia que eu iria viver, sei lá, mais que um ano. A gente chegou aí pro carnaval, para uns bloquinhos, eu, Bento e o André. E Bentinho fantasiado, e eu passei maquiagem mesmo. Falei, né, vou tentar viver esses dias. Mas eu chegava no carnaval, olhava as pessoas, né, comemorando e falava, será que ano que vem eu vou estar aqui, sabe? Eu tinha essa sensação, assim, muito forte que é difícil, é bem difícil, assim. E com um filho pequeno, né? De 6 Eu acho meses. que as mães aqui que acompanham vocês, né, devem ter esse sentimento, e hoje eu falo muito com a minha terapeuta sobre isso, que quando o filho nasce, a gente olha pro filho e a gente pensa, não podemos mais morrer. Exato. Eu Né? falo isso. Não Porque- temos esse direito. Exato, porque tem um filho ali. E no meu caso veio esse brinde aí, esse chaveirinho aí de um câncer de mama pra lidar ainda mais, né, com essa situação. E daí teve que parar de amamentar. Sim. E também Que é outro aconteceu? desafio, né? Eu acho que isso foi receber- o primeiro caminho foi parar de amamentar. Acho que o primeiro check, parar de amamentar. Como foi isso? O mastologista já me sugeriu isso, já falou, olha, você precisa parar, então a minha sugestão é que você comece a fazer uma adaptação com o peito e uma mamadeira, né? Então, fale com o pediatra, então entramos em contato com o pediatra, assim, super às pressas. Ele tava viajando, o pediatra, mas ele me respondeu, então foi aquele negócio, o que eu compro, né? Eu não, sempre fui tão defensora da amamentação, eu não sabia nem o que comprar na farmácia, né? Que tipo de mamadeira, que fórmula, enfim. Então, ele nos ajudou ali à distância mesmo. E aí, a gente deu a primeira mamadeira pro Bento, nessa tentativa mesmo de adaptá-lo da melhor forma possível, fazer uma transição. Eu não sabia quanto tempo eu tinha, né, até o início do tratamento, mas eu sabia que, a partir do momento que iniciasse o tratamento, eu teria que parar de amamentar 100%. Então, pensando no meu filho, porque por mim eu não teria dado uma mamadeira, mas É isso que eu ia te pensando, perguntar. Qual foi seu sentimento no momento que isso aconteceu? Porque você tinha leite, você conseguia amamentar e de repente até o momento você eu tava sabendo bem, exatamente. entendeu? Ótima. Eu Exato. estou ótima, eu posso ofertar o meu peito e eu tô dando uma mamadeira. Como foi lidar com isso? é muito complicado mesmo, assim. Eu só pensava nele no sentido de, né? Se falarem pra eu começar o tratamento, eu quero viver, né? Então, se eu começar o tratamento semana que vem, é a melhor chance que eu tenho de viver, isso é importante pro Bento também. Então, quanto antes eu começar a mamadeira, eu tive que ser um pouco racional, sabe? Então, quanto antes eu começar a mamadeira, eu acho que vai ser mais eficiente aí essa adaptação dele. E o Bentinho, mais uma vez, surpreendendo, pegou a mamadeira de primeira, olhou na minha cara do tipo, tá tudo bem, mamãe, seguimos. Ele é demais. Acho que ele ensina o tempo inteiro. O Bento é incrível. E aí foi, assim, mas eu acho que o maior sofrimento pra mim foi o dia que eu ia começar o tratamento dali 2 dias, já tava marcada a primeira sessão de quimioterapia,
e eu tinha que parar mesmo, né? E aí já tava marcado, tudo mais. Foi aquele momento que eu falei assim, tá, essa vai ser o último, sabe? Isso doeu muito, porque aí dói o físico, parar de amamentar dói muito o peito. Quem já teve que parar, no meu caso foi super repentino, porque eu tinha muito leite. Então... Não foi gradual, né? A criança foi crescendo, o leite foi diminuindo e aí foi facilitando. Eu tive que tomar... Dostinex, a medicação. A medicação 2 vezes, inclusive. Sim. Porque na primeira não secou, e aí ainda tinha leite. E o mastro falava, você não pode apertar, porque senão... Pode estimula. Exato. E latejava, enfim. E eu olhava pro meu filho, meu peito produzia, porque falava, tem uma criança, né? Mas uma coisa que me ajudou muito foi uma vez uma amiga minha, nesse momento, assim, falar pra mim assim, olha, eu vejo, ela lida com bebês pequenos e ela é osteopata, enfim, então ela faz alguns tipos de tratamento com criança. Ela falou, eu vejo tantas pessoas dando a mamadeira com mais amor e mais conexão do que algumas mães quando dão peito, que talvez você deva olhar isso de outra forma, sabe? Óbvio que não é simples assim, mas eu comecei a perceber que às vezes a gente tava amamentando com o celular e tal. Então eu falei, cara, é verdade. Vou pegar esse momento, mamadeira, olhar nos olhos dele e falar, filho, tamo junto, sabe? E foi assim. E esse momento tão maternidade, de repente vem o diagnóstico e você iniciar a quimioterapia. E a gente chegou a conversar sobre isso. Não sei se você se lembra. E eu cheguei pra você e falei, temos o Bento. Bento, pra mim, é o que eu falei, reforçou a minha fé. E daí eu te falei, você quer mais filhos? Você lembra disso? Lembro. E daí eu falei, a gente precisa conversar sobre isso, porque o processo de quimioterapia pode gerar uma dificuldade para engravidar depois. E a gente falou sobre congelamento de óvulo. Foi unânime, tá? Pode falar. Você primeiro fez a químio antes da cirurgia. Isso. Precisou fazer uma quimioterapia adjuvante, que é a quimioterapia para diminuir o tumor, para que esse tumor chegue num tamanho que seja possível a cirurgia. Possível uma só cirurgia. Só para o pessoal entender a dinâmica aí. Exato. Possível uma cirurgia com o menor impacto possível, né? Sim. Porque antigamente, pelo que entendi, partiam para cirurgia, retiravam tudo, sem algumas questões ali serem avaliadas antes. No meu caso, a gente fez todo o mapeamento, né, do meu corpo e entendemos que era melhor a gente partir para a quimioterapia antes. E aí, sobre o congelamento, assim, foi unânime. O mastologista, você, os oncologistas, assim, primeiro assunto, precisamos congelar. E, assim, eu lembro que o André, nesse momento, ele até deu um passo para trás e falou, olha, a decisão é sua, né, você segue da melhor forma. E eu tive um pouco de dúvida no começo, mas eu, de novo, liguei o meu automático. Falei, cara, se todo mundo tá falando que é importante... Por que dúvida? Ai, acho que é tão difícil, né? Eu tava muito focada no tratamento, né? E aí uma pergunta que a gente sempre fazia era... Mas o tempo, eu tenho esse tempo, né? O congelamento, ele demanda ali a aplicação de alguns hormônios, né? Então... eu sabia que eu ia demorar ali entre 10, 15 dias para conseguir fazer o processo. Eu falei, mas isso vai impactar no meu tratamento? Eu tenho esse tempo mesmo? E aí me convenceram que sim. Então, acho que a questão do tempo foi importante, foi uma dúvida importante. Mas mesmo assim, a gente decidiu seguir, sabe? Explica um pouquinho, Lu, por que foi importante esse congelamento de óvulos? Porque, como eu falei, a quimioterapia, ela pode impactar na fertilidade. Então, eu sempre digo que é importante a gente ter o livre-arbítrio da escolha. Então, se de repente você não fizesse o congelamento e de repente daqui a alguns anos você gostaria de engravidar de novo e não tivesse essa possibilidade por conta da quimioterapia, e te conhecendo e conhecendo o André também, eu acho que você ia se arrepender. Hoje você tem a possibilidade da escolha. Eu não estou dizendo que você necessariamente vai querer ter um segundo filho, mas hoje você pode escolher. E eu acho isso tão importante. Eu fiz reprodução humana no R4 e eu queria fazer a minha monografia na época, 20 e tantos anos atrás, sobre congelamento de óvulo. E naquela época era muito novo isso. E falava, mas como você quer propor o congelamento para alguém que está com câncer? E eu falava, óbvio que ela vai poder querer gestar e tudo mais. Olha como as coisas mudaram. E hoje é unanimidade
para os oncos, e a gente está falando de câncer de mama, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre receptor positivo ou não, mas alguns cânceres de mama são receptores positivos para hormônio, né? E um tratamento para congelamento de óvulo se usa muitos hormônios, né? Mas é um tratamento que dura lá seus 15 dias até a punção. Você chegou a fazer dois ciclos ou um só conseguiu? Um só conseguiu. Então vamos aproveitar e pegar esse gancho do receptor positivo. Me fala um pouquinho do seu tipo, que eu acho que é legal saber. Então, a gente tem um tipo de câncer que tem receptor positivo para hormônio, estrogênio e progesterona, e tem o que a gente chama de triplo negativo, que não tem receptor para hormônio. Sim, que é o meu caso. Então, depois da biópsia, né, aquele material que fica lá, a partir do momento que a gente tem um positivo para um câncer de mama, é feita uma anatomopatologia. Isso mesmo. Feito. Ó, tá demais. E aí investiga-se o tipo, né? O tipo daquelas células. Então, essas célulazinhas cancerígenas se alimentam do quê? O que fazem elas crescerem com essa... Que é um exame complementar chamado imunohistoquímica. Exato. Então... E até para saber qual tipo de quimioterapia é a quimioterapia mais adequada para cada caso. Àquele tumor. Porque cada tumor, eu falo que tem nome e sobrenome, né? E cada quimioterápico é mais eficiente para cada tipo de tumor. E quando ele é receptor positivo, ainda por cima, a gente pode usar um anti-hormônio durante algum tempo. Quando ele é negativo, que é o caso da Marina, a gente não usa esse anti-hormônio porque o hormônio não tem influência sobre o tumor. Não tem influência sobre o tumor. Exato. E aí o congelamento de óvulos também não teria influência, enfim, seguiríamos a vida normalmente ali. E aí o meu tipo é esse, então, isso influencia realmente em todo o tratamento. Não só isso, mas eu vejo que as respostas que o corpo vai dando, né, a resposta que o tumor vai dando ao tratamento também é um grande balizador ali para as próximas decisões, né? Então, hoje eu falo que uma das coisas, pelo menos para mim, que é importante é buscar conhecimento. Tem gente que prefere ficar ali às escuras, mas para mim não faz sentido, sabe? Eu quero saber o que está acontecendo comigo, que remédios estão me dando, por que dessa medicação, que efeitos eu posso ter, né? Então, para mim, buscar conhecimento foi uma chave ali de conseguir lidar bem com o tratamento. Eu acho perfeito, não só o conhecimento, como a rede de apoio. Né? Eu acho que não só conversar com a família que te acolhe, que te abraça, mas acho que às vezes com pessoas, eu falo que a gente está aqui nesse podcast com uma missão especial. Talvez para ajudar outras mulheres a se prevenirem, sim, a escutarem o seu corpo, a se tocarem, né? Você descobriu ali na palpação, você já desconfiou. A fazer a prevenção, que é mais importante, e ter coragem. Eu falo que a coragem não é a ausência de medo. A coragem é só você conseguir seguir em frente apesar do medo, né? E acho que no seu caso ainda tinha o Bento tão pitoquinho ali, que acho que te deu ainda mais coragem para enfrentar tudo aquilo, como você mesma falou. Nada pode acontecer com uma mãe. Né? Então daí você fez essa quimioterapia antes da cirurgia. Como foi? Você fez o congelamento, a quimioterapia, reduziu o tumor e aí foi para cirurgia. Quantos centímetros assim? Ele tinha? Ele tinha quase 4 centímetros, 3 e alguma coisa. É considerado um tumor já expressivo, né? Mas mesmo assim, a gente teve um resultado super bom com a quimioterapia, seguimos, né, a quimioterapia, que é uma fase muito complicada. Então, são sintomas desde os conhecidos até os não conhecidos, né? Eu falo hoje, assim, que eu tive coisas que não se fala sobre. A perda de cabelo, todo mundo já sabe, né? Agora, eu tive infecção nas unhas. Minhas unhas infeccionaram por baixo, eu tinha pus nas unhas. Enfim, um exemplo. Mas é importante falar. Né? De coisas que... E não porque aconteceu comigo, vai acontecer com todas. Porque também a gente vê que cada corpo reage de um jeito. Mas eu tinha muita fraqueza, então foi um período difícil, inclusive pelo Bento, né? Então, de ter dias em que eu realmente não conseguia ficar com ele, tá? Eu tava naquele momento, o Bento com 5 meses ali, ele tinha acabado de completar, foi o diagnóstico, então eu comecei o tratamento, ele já tava quase começando, né? Já tava completando 6.
Então foi esse período do congelamento e dos exames, né, pré-quimioterapia. E eu parei pra pensar e decidi voltar a trabalhar, tá? Então eu tava acabando minha licença maternidade, os oncologistas, é uma equipe, né, virou pra mim e falou, gente, vocês falaram, você não quer parar, você não quer se afastar, a gente te dá um afastamento. Eu falei, pra quê? Eu vou ficar em casa pensando em doença? Então, quando eu tive o diagnóstico, eu já fui atrás de ampliar minha rede de apoio, né? Então, ter uma rede de apoio paga. Hoje tem uma babá que nos ajuda aí nos cuidados com o Bento, justamente por causa desses exames e todos esses processos que eu ia passar. E aí, quando eu comecei o tratamento, né, ela nos apoiou mais ainda e logo eu voltei a trabalhar. Então, foi tudo meio junto. E você assim. voltou a trabalhar fazendo o tratamento? Eu voltei a trabalhar ainda com o cabelo. E foi engraçado, porque assim, antes, né, de cair, eu já tinha ouvido algumas pessoas falando sobre isso e eu decidi fazer também, cortar curtinho. Primeiro, para salvar aquele cabelo e poder doar e um dia ajudar alguém. E segundo, para que a queda não fosse tão impactante. Então, eu tinha cabelos longos e como ia ser, né, ficar segurando aqueles cabelos longos. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque o Bento... Então, dias antes de começar a quimio, eu fui lá e cortei. Olha que dica bacana, até pra quem vai fazer químio, cortar o cabelo antes de iniciar a químio eu acho que a dor da queda ser menos impactante, eu acho que é uma dica legal, Exato, né? Eu tinha um mega volume, verdade, assim, de enorme, cabelo, eu lindo. sempre fui muito cabeluda, então eu falei, realmente, eu lidar com cabelos e mais cabelos longos vai ser muito pior, né? Então E eu teve cortei. uma atitude super bonita aí, né? Eu passando por esse perrengue, ainda penso em como eu vou doar o meu cabelo pra alguém que precisa. Que coração. Lindo, olha. E... Eu falei que ela é especial. Ela é que você mesmo. ainda não conhece o André, é tão especial quanto. A gente já E o fez Bento essa só dia. podia ser mais especial É um ainda, anjo, porque é fruto né? Gente, é um anjo. dessas duas pessoas incríveis. Aí você Verdade, cortou o um coração. cabelo, decidiu voltar a trabalhar Isso. fazendo quimioterapia. Exato. Como então... foi a recepção no seu trabalho diante de uma situação dessa? Você teve acolhimento? Você teve uma estranheza? Porque às vezes o ambiente de trabalho pode ser um pouco hostil. Pode. Né? E No eu sentido já de, ouvi, poxa, ela não tá plena para produzir, e então E vai ajudar ou vai atrapalhar? Porque E digo mais, o ambiente de trabalho não tem uma orientação psicológica, eu acho, Pra inclusive, lidar com isso, para né? lidar com isso. Porque deveriam, né, ter, de repente, uma conversa. Como vamos abordar, né? Como a gente vai falar. não vamos receber. Ou, de repente, alguém conversar com você. Como você gostaria, né? Eu acho que mais importante do que ter lá uma regra, cada pessoa de um jeito. Entendeu? Eu amaria ser abraçada por todo mundo. Se eu estivesse lá é porque eu gostaria que todo mundo soubesse. E eu acho que um abraço é encontro de dois corações, né? Então, mas nem sempre um ambiente profissional e é nem assim. todo mundo quer. Por isso que perguntar. Como que foi? Perguntaram pra você? Sim. Então isso é importante contar. Conta pra gente como foi essa situação, né? Eu decidi chamar minha gestora antes pra falar, né, sobre a situação. Antes faltavam, sei lá, uma semana pra eu voltar. E ela já tinha me pedido, olha, se tiver qualquer indício na sua cabeça de que você não vai voltar, você me avisa, né? Porque tem mulheres também que optam por ficar com seus filhos em casa e não voltar a trabalhar. Bem. Tá tudo bem. E aí eu chamei, então ela já achava que eu ia pedir demissão. E aí fizemos uma chamada de vídeo ali, eu expliquei o contexto pra ela e ela, eu senti que ela ficou bem impactada, assim, acho que por ser mulher também, então acho que ela se colocou bastante no meu lugar. E ela foi super empática, assim, ela... Que bom. Ela realmente me acolheu e falou, é isso que você quer voltar? Eu falei, eu quero voltar, eu quero ver como vai ser. Pode ser que não seja fácil pra nenhuma de nós duas, mas eu quero tentar. Se chegar ali na frente, eu falar, cara, não tá dando, vou me afastar, a situação pode mudar, mas hoje eu quero voltar. E aí ela falou, então volta, da forma que você achar melhor. Então, pedi pra ela esperar eu voltar, que eu gostaria de contar para os meus pares, né, pra equipe, enfim, como um todo. E ela respeitou esse meu desejo, então voltei no primeiro dia com o cabelo curtinho. E aí as pessoas, uau, mudou o visual, não sei o que. Então, gente, precisamos conversar. Vamos conversar. Tá acontecendo uma coisa que eu queria contar pra vocês. E aí expliquei, né, do meu diagnóstico. Mas
Antes um pouco, eu estava já trabalhando o como contar para as pessoas, né? Então, você sai daquele consultório com aquele diagnóstico e você se depara com o mundo, né? E você sabe que você vai, por exemplo, perder cabelo. Hoje tem a touca, né, para fazer congelamento, que pode ser uma alternativa, mas já ouvi muitos casos em que a touca não funcionou também. E eu nunca achei legal peruca, mas enfim, quem acha pode usar, siga. É o gosto de cada um. Siga. Então, eu comecei a pensar, poxa, o mundo vai saber, né? Então, eu preciso pensar como contar. Óbvio, eu comecei no meu mundinho, minha família, e fui aos poucos expandindo. Então, quando eu cheguei no trabalho, eu já estava ali um pouquinho no cenário quase mais expandido já, sabe? De realmente sair de lenço de casa, sabe? Assim, de pensar, olha, tá caindo, daqui a pouco as pessoas vão ficar sabendo. Então, eu tava nesse cenário. Quando eu voltei, eu já tinha cortado o cabelo e já estava com queda. Então, já tinha alguns buraquinhos. Algumas falhas. E para completar, Bento, com 6 meses, bem na fase de puxar cabelo. E de queda, porque tem um eflúvio telógeno do pós-parto que acontece no 3º mês. Então você tinha queda dupla. Né? Nossa, e o Bento me segurava e eu fazia assim a mãozinha cheia de cabelo. E aí eu abria a mão dele e pegava aqueles cabelinhos. Então foi esse processo. Conversei com todos eles e falei o seguinte. Então esse foi meu discurso. Gente, estou com câncer de mama. Estou em tratamento. O tratamento, pra mim, tem muitas possibilidades de cura. Não vai ser fácil, conto com o apoio de vocês, mas eu não quero clima de velório, sabe? Eu quero positividade. Eu quero que vocês me olhem do tipo, que legal, Má, bora. E não esse momento, sabe, fúnebre. Eu acho que isso foi importante pra mim. E foi assim. Foi assim, eu acho que no primeiro momento as pessoas estranham, né? Tomaram um susto também, Óbvio. Porque não é uma situação usual, né? Ainda mais voltando de licença, Exato, né? com um neném pequeno. Que loucura. Foi exatamente isso, assim, acho que foi assustador para todo mundo. Eu também tinha tido uma conversa, na época eu tinha uma pessoa subordinada, né? Uma pessoa que respondia para mim. Hoje a equipe já expandiu, mas na época eu tinha chamado ela antes também, sabe? Então eu falei, acho que essas 2 pessoas, minha gestora e essa pessoa que trabalha comigo, eu queria que soubessem por mim antes. E aí quando eu falei com o time, eu falei assim, eu vou perder cabelo, eu vou ficar careca, já tô adiantando pra vocês. E eu prefiro que a gente fale pro time todo, então eu trabalho no RH, hoje tem 60 pessoas mais ou menos em todo o RH. Eu prefiro que a gente fale proativamente do que vire uma fofoca. Então, Sim. foi a minha atitude. Claro, tem diversas formas de tocar, mas eu preferi seguir assim. E seguir de uma forma que, gente, pode ser que eu não consiga ir pro escritório na frequência esperada, pode ser que eu tenha momentos ali que eu vá realmente passar mal, mas eu quero tentar. E aí, o pessoal me acolheu muito. E você tá trabalhando até hoje? Tô na maior loucura. E aí você passou pela químio Passei. e teve a cirurgia. Exato. E como foi a cirurgia, Má? Minha cirurgia ela foi até bem simples, tá? Então, a gente fez essa quimioterapia, que finalizou ali em agosto. Fizemos toda a comemoração com... Ah, foi lindo. Se você pudesse depois mandar um vídeo pra gente colocar no podcast. Claro, Eles saíram... Ai, conta. Ai, foi lindo. Eu curti junto. Foi muito especial. Com os carros. Eu tinha pedido pro André que eu queria uma comemoração. Falei, não sei como, não sei qual, mas eu quero comemorar de alguma forma, porque é uma etapa importante, assim. Eu comemorava cada marco, sabe? Então, quando começou, começamos, sabe? Depois de, chegamos na metade, chegamos na metade. Porque eu acho que é importante mesmo ir comemorando. A boa energia. Ai, né? Energia boa atrai energia boa. E tinha os carros, né? Então a gente pedi pra ele me ajudar com uma parte, né? Elabora aí. E aí, o próprio hospital também ajudou com outra. Então, na última quimioterapia,
Todo mundo entrou com... Ai, foi muito legal. Ai, foi lindo. Com coisinhas. E o Bento Ai, foi lindo. foi, né? E ele tava no colo da babá, acho com um óculos aqui, assim, escrito, você venceu. Ai, que coisa mais linda! Foi demais, gente. Então foi muito lindo. legal. E aí depois a gente saiu no carro com aquele, um cartaz escrito, estou saindo da minha última quimioterapia, buzine pra comemorar com a gente. E todo mundo buzinava. Que É coisa mais muito legal, é linda. uma energia. Então, assim, nesses momentos eu falo, cara, tem muita coisa boa pra se acreditar nesse mundo ainda, sabe? E sentir essa E energia. pessoas boas, né? Porque as pessoas olharem, Uau, buzinarem, e assim, é uma empatia, né? Eu vi gente, assim, comemorando, que não tinha como buzinar, mas, por exemplo, ponto de ônibus, fazendo sabe? Pessoas dentro de ônibus, dando tchau. Eu vi uma situação também de um cara que provavelmente estava dentro de um Uber, assim, porque ele estava no banco de trás, cutucando o motorista, tipo, buzina. Que demais, olha que massa. Que legal. E a sua cirurgia, você já fez a reconstrução? Porque é importante a gente falar que... Qual foi a cirurgia que você fez, Sim, claro, né? claro, Você retirou aham. toda a mama, foi só um quadrante, que é um quarto da mama, como é que foi? Fez o linfonodo sentinela, as pessoas não sabem às vezes o que é vamos isso, que a gente contar. pode explicar, mas conta um pouquinho e a gente complementa com a parte técnica. Depois da quimio, né? Você tem que esperar Isso. um periodinho ali. Então, no meu caso, foram exatamente 4 semanas. Até porque o aniversário do Bento estaria chegando ali depois de um mês. Então, eu marquei a cirurgia, marquei a festinha. E pedi pro médico, podemos fazer a cirurgia depois da festinha? Porque eu sabia que eu estaria, né, com os movimentos ali um pouco limitados. Então, a gente esperou essas 4 semanas, festinha, cirurgia. E aí, a decisão foi por uma cirurgia de quadrante, de mama. No meu caso, eu já tinha silicone, né, próteses, e as próteses já embaixo do músculo. Então, foi uma cirurgia onde realmente a retirada foi muito local, sabe? Foi super simples. O quadrante é a retirada de um quarto da mama, gente. Vamos imaginar que a mama é uma bola, divide em 4. Então, a gente retira um quarto da laranja, vamos dizer assim. Exato. Preservando o mamilo. Isso, então, como o meu era muito superior, assim, corte foi realmente no local, né? No início ele tinha falado sobre cortar no mamilo, na auréola, e eu acho que não, tá muito em cima. Enfim, a gente discutiu isso, falei, pode cortar onde você quiser. Essa cicatriz pra mim vai ser uma marca da guerra, eu não tô preocupada com ela. Tá vendo como é Então- especial? É uma vitória. Claro! Eu vou até fazer um dia uma tatuagem perto dela, sabe? Então, aí ele fez esse corte, tirou, e aí eu lembro que depois ele foi me contar, falou assim, Marina, na cirurgia mesmo a gente fez um puxadinho. Você não vai precisar fazer reconstrução, não vai precisar nada. Então, ele foi, de alguma forma, adaptando a gordura que tinha ali, porque realmente, por mais que a gente fale quadrante, um quarto, eu acho que não foi tudo isso que foi retirado, né? Foi um pedaço pequeno até. E aí, na cirurgia mesmo, eles confirmam que as margens estão livres, né? Então, realmente, não tinha nenhuma célula cancerígena nas margens do que foi retirado. Tiraram o linfonodo sentinela, por garantia, porque em nenhum exame durante o meu acompanhamento tinha acometimento de linfonodos. Depois você pode explicar um pouco melhor, mas assim, esse linfonodo, ele tirou por garantia, levou para exame, também nunca uma célula ousou passar por ali. Ai, Então, que massa. O linfonodo sentinela, você coloca o material radioativo no primeiro linfonodo que drena aquela célula cancerígena. A Então, mama, geralmente ele vai na pra mama. axila. Se esse linfonodo vem negativo, significa que ele ainda que esse câncer não se estendeu para os outros linfonodos e você não precisa fazer o esvaziamento axilar. Então é muito bom o linfonodo sentinela vir negativo. Foi tudo muito no começo. Eu acho que a sua percepção da palpação, tudo muito inicial mesmo. E que bom. Pelo que eu entendi também, não ter nada ali no linfonodo, e vocês podem complementar, claro, também é um indicativo forte, não 100%, mas forte de que não tem realmente nenhum acometimento em outro órgão, por Que exemplo. a doença é uma doença localizada na mama e que ela ainda não se espalhou pelo corpo. Exato. E você chegou a fazer rádio depois? Ainda não, vou fazer. Mas tem planejamento. Estamos Sim. na fase pós-cirurgia e Exato. programação para radioterapia, que é a irradiação do local, justamente para garantir que ali não vai sobrar nenhuma célula cancerígena. A gente até usa algumas analogias, às vezes, para entender o tratamento, né? E pelo meu entendimento, é como se a gente tivesse ali, a gente tirou a plantinha, agora a gente vai, de certa forma, matar o terreno, né? Exatamente. E não tinha raiz.
Mas vai jogar ali um veneninho no terreno para não deixar a plantinha crescer de novo. Exato. Então, esse vai ser o próximo passo. A partir do momento que você para a quimioterapia, as coisas voltam um pouco mais ao normal na vida. Então, cabelinho volta a crescer, sobrancelha, que eu acho que eu senti mais a sobrancelha do que o próprio cabelo, porque a sobrancelha tá muito ali, né? O cabelo você põe um lenço, enfim, você consegue esconder um pouco. Agora a sobrancelha zera, né? A minha praticamente zerou, acho que eu tinha 3 fios, assim, sabe? Então, ver ela voltando a crescer, vai dando pra gente, assim, esse ânimo pra continuar. E é legal sabe? contar pras pessoas que isso é ruim, não é agradável de passar, mas é temporário. E não vai é voltando. definitivo. Você não vai ficar sem sobrancelha pra sempre, né? Ou sem cabelo pra sempre. É uma Exatamente. fase. Exatamente. E que passando se recupera. Hoje a gente até brinca, assim, que dependendo da roupa que eu coloco, parece estilo, sabe? O Mas cabelo. linda, e com esse rosto lindo, né? Então, imagina, é estilo. Você sabe que eu tenho uma tia, Má, que ela tá também atravessando um processo de tratamento de câncer de mama e ela optou pela peruca. Ah, tá. E ela tinha um cabelo bem comprido também, bem cheio, bem volumoso, com a quimioterapia perdeu, também precisou fazer quimioterapia adjuvante. E ela usou uma peruca, que ela ficou tão bem com a peruca, mas tão bem com a uma peruca que era um cabelinho assim, um corte meio Chanel, assim. Ficou tão mais bonito do que o cabelo comprido, que começou todo mundo a dizer pra ela assim, ai, não deixa mais crescer não, quando o seu cabelo voltar a crescer, corta exatamente desse jeito. E hoje ele já tá crescendo, ela tirou foto dela com a peruca, e ela vai no cabeleireiro e fala assim, eu quero meu cabelo assim. Que eu falo pra ela, você ficou mais bonito com esse corte de cabelo Olha do que com legal. o cabelo compridão. Acho que nunca mais na vida ela vai ter cabelo compridão, ela vai manter esse corte, porque realmente caiu pra ela assim. Não, é difícil, né, a gente, quando tem cabelo comprido, ter a coragem de cortar curto, porque a gente fica com medo de não ficar bem, né? Então, você dá esse passo, assim, não é algo muito fácil, Não. independente de questão de saúde e tal. E ela foi forçada a fazer isso e ela se viu mais bonita com o cabelo mais curto do que com o cabelo comprido. Então, agora ela tá no processo de deixar o cabelo com o corte da peruca. Super legal, super legal. E eu, Pois quando eu é. cortei também, que eu tinha, eu amei. Pois e eu falei é. assim, gente, eu era tão apegada ao meu cabelão, e hoje assim, eu me vi bonita de outra forma, Não, sabe? maravilhosa. E mostrou mais seu rosto, Às que vezes, é lindo, às vezes, né, as coisas acontecem e mostram pra gente uma outra perspectiva que no fim você olha e fala assim, uou, mas essa perspectiva era até mais legal. E você começa a valorizar outras coisas também, é isso né? Então, eu comecei a ver, por exemplo, esse cabelinho que hoje é tão curtinho, cara, já é uma vitória tão grande pra mim, que eu tenho orgulho em mostrar, sabe? Depois que realmente começou a dar, né, uns fiozinhos, eu nunca mais pus Usou nada. lenço. Nunca mais, assim. E falando nessa questão da autoestima, tudo, me fala uma coisa, Má. Qual é, porque eu acho que isso é uma coisa importante também, que eu vejo que quando uma mulher tem câncer de mama, pode afetar o casal de várias maneiras. Sim. Eu não conheço o André, mas já Claro. sei que o André é um cara incrível. É incrível. Mas Olha, eu tenho Qual- certeza que ele cortaria o cabelo dele pra ficar igual ao dela, só Sim, que ele ele já já usa raspado. já usa Ele ele já, raspado. ele já é carequinha, Mas vamos conhecendo o dizer André, assim. se ele tivesse, não usasse... Se ele fosse cabeludo, rasparia. ele tinha raspado. Ele teria Opa. raspado. Mas assim, a minha pergunta qual a importância, né, principalmente do parceiro nessa rede de apoio, Uhum. e como isso impacta na vida de um casal? Porque, de uma certa forma, impacta na nossa aparência, na nossa Sim. autoestima e até na maneira como aquele parceiro passa a reconhecer a gente, né? Oh. Então, eu vejo muitos casais que se uniram, Uhum. né? E que o marido tá ali junto, o parceiro, enfim, a rede de apoio familiar. Mas às vezes eu também vejo parceiros que se afastam, né? E que têm medo da doença e que não reconhecem mais a parceira sem aquele cabelo que eu gostava. E já vi até, inclusive, casos de separação, Uhum. né? De abandono, de falta de cuidado. Então, conta um pouquinho pra gente dessa parte que Da envolve o importância relacionamento do do André. casal, o relacionamento sexual do casal, enfim, toda essa cumplicidade que existe sempre ali quando um casal tá entre 4 paredes. Claro, claro. O cabelo e a autoestima são centrais ali, mas o visual ele muda como um todo mesmo, né? Então, além do cabelo, a sobrancelha ter perdido, realmente, assim, você fica mais pálida.
brincava assim que infelizmente eu era a representação de uma doença. Eu me olhava no espelho e falava, gente, mas eu tô assim, sabe? Eu não me via ali naquele reflexo. Então, para a própria pessoa é realmente muito delicado. E aí, o que, né, eu buscava fazer do meu lado era, ainda mais porque eu ainda estava trabalhando, eu usava quilos de maquiagem. Viva a maquiagem! Viva a Amém. maquiagem. Viva a Eu maquiagem! sempre fui Obrigada, base, pó, corretivo. Muito Adoro. obrigada por vocês existirem. Eu sempre fui uma defensora de que a maquiagem era mais do que simplesmente algo fútil ali, mas eu tô aqui pra testar que realmente ela foi muito importante pra mim nesse processo, sabe? Dar uma corzinha na maçã do rosto, desenhar uma sobrancelha. Até pra então... você se sentir melhor. Isso. Então, acho que isso é importante também a forma como ele me via, né? Então, eu também tentava me cuidar, óbvio, né? Você tá 24 horas com a pessoa ali no mesmo teto. Ele me viu de todas as formas possíveis. Eu passei, inclusive, por uma internação durante meu processo de quimioterapia. Eu não quero que ninguém se assuste com o que eu tô falando, mas eu entendi que pode acontecer e é relativamente normal. Eu tive um quadro de sepse, né? Então eu tive uma febre altíssima, fui pro hospital e fiquei internada 7 dias. Então... Porque é um tratamento que para poder tratar o tumor, você precisa baixar muito a imunidade da pessoa. Então a pessoa fica mais suscetível à infecção, a todos esses efeitos colaterais. A quimioterapia, infelizmente, ela é uma química que ela ataca todas as células que crescem Exato. rápido no nosso corpo. Por isso o cabelo cai, por isso o estômago sofre, intestino, enfim. Então, a imunidade também, os leucócitos, etc., caíram muito a ponto de eu ter uma febre não justificada. E aí, nesse momento no hospital, eu acho que foi meu fundo do poço, assim, visualmente e tudo mais. E ele tava lá, sempre, sabe? Cuidando do nosso filho, então a gente tem essa prioridade, que é... Eu falava pra ele, André, né, foca no Bento. Mas ele seguia me vendo, me cumprimentando com um beijo na boca, sabe? Assim, tamo junto nessa. E me ouvindo, sabe? Então, psicologicamente, é um tratamento que mexe muito. Além do momento do diagnóstico, que você fala, meu Deus, né? Por que eu tô passando por isso? Por que eu fui escolhida? Enfim, depois, a própria química da quimioterapia também, ela traz esses altos e baixos, tá? Então, eu tinha momentos... Eu comecei a até entender que o dia que eu fazia quimioterapia, pulava um dia no outro, era o dia que eu tava mais triste. Não sei porquê, tá? No meu caso foi assim. E aí, eram momentos onde eu chorava, onde eu precisava mesmo desse desabafo, desse colo, sabe? E ele foi isso pra mim em todos os momentos. Como você falou, sexualmente, chega a ser até inviável, óbvio. Pode ser possível pra muitas pessoas. No meu caso, onde eu tive realmente essa queda de energia, foi algo que a gente meio que se combinou. Olha, nossos carinhos e vão continuar de outra forma, sabe? Então a gente continuou. E tudo bem. E tudo bem, exato. Vocês não deixaram de ser um casal por conta disso. E É isso amor também de é todo temporário, né? Assim como o cabelo, assim como a sobrancelha. Exato, a gente continuava se abraçando, se tocando, enfim, mas, né, respeitando esse momento. Então, foi algo complexo, mas com esse nível de respeito. E uma coisa que, assim que eu tive o diagnóstico, eu pedi pra ele foi atrás, e se eu puder indicar também, eu faria o mesmo pra qualquer pessoa passando por essa situação, faça terapia. Então... Sim. Ele começou, na verdade ele voltou pra uma pessoa que ele já fazia terapia, no momento em que eu tive o diagnóstico, sabe? Foi um combinado nosso. Eu falei, você precisa cuidar de você pra você conseguir cuidar de mim. Vocês dois fazem terapia. Nós dois, exatamente, com psicólogos diferentes. Sim. E ele foi atrás, começou, e eu acho que tem sido super importante, porque a gente conseguiu viver os momentos ruins, viver os lutos, né, que ainda acontecem, mas seguir nossa vida. Então, somos ainda um casal, somos pais do Bento, temos milhões de outras coisas acontecendo, trabalho acontecendo, ele acabou de trocar de trabalho. Então, assim... né, vamos seguir a vida. Sim. Óbvio, vai ter momentos em que ele vai ter que, poxa, sair de uma reunião e ficar mais com o Bento, porque talvez eu não consiga. Sim, mas ele também tá conseguindo manejar isso, sabe? Que legal. E o Bento, você acha que foi a sua grande força? Ah, sem sombra de dúvida, assim. Muita gente me pergunta do tipo, nossa, é difícil passar isso com um filho pequeno.
Óbvio que seria sem, né? O Bento seria difícil também, mas me marcou muito o momento que eu raspei o cabelo, assim, me marcou a minha relação com o Bento, né? Teve a amamentação e tudo mais, mas teve aquele momento onde eu raspei o cabelo que eu combinei, minha mãe saiu com o Bento, e eu combinei que o André ia raspar, mas eu não sei porquê, e eu, enfim, até hoje acho que eu fiz o melhor, que seria o Bento não ver o processo, não estar junto no processo de raspar o cabelo. E pra não ficar isso no subconsciente dele de alguma forma. Aí a gente pôs uma música feliz, né? Ficamos ali, né, num momento mais alegre, pra também não ser aquele momento Carolina Dickmann, assim, sabe? De tristeza. Sim. E aí, quando eu falei pra minha mãe, estamos prontos, pode trazer o Bento? Ele me olhou com a mesma cara de apaixonado. Sabe, me abraçou do tipo, hoje em dia ele ainda faz um pouco, agora ele tá começando a querer puxar, mas a batucar na minha cabeça, assim, sabe? Ai, bonitinho. Passou, sabe, assim, então, olhar pra ele é, sim, uma força incrível, sabe? Olhar pra ele, a forma como ele me olha, nesses momentos em que visualmente eu não tô o melhor de mim e saber que ele vê o melhor de mim, sabe? Porque a conexão entre vocês está no olhar. Né? É diferente, que acho que conforme a gente vai crescendo, a gente vai pensando muito no físico. E com o filho, quando você falou, eu amamentava, independente de estar no peito, né, na mamadeira, olhando pra ele. Então, isso não mudou. E até hoje, assim, tem algumas rotininhas, algumas coisas que eu não abro mão de fazer com ele, porque eu sei que é o momento da mamãe com o Bento, sabe? E teve um dia ou outro que eu falei, esse momento que eu fiquei internada, e alguns dias que eu falei, nossa, realmente eu não consigo. Mas quando eu tava, né, com o mínimo de força ali, era, vamos lá, Bentinho, você vai, né, a mamãe vai cuidar de você agora. Então, a conexão, ela segue e ela realmente dá muita força pra gente, assim. Linda sua história, Marina. Linda, linda. Ai, e como obrigada. a gente vê o quanto a gente precisa ressignificar muita coisa na vida e o quanto a gente precisa valorizar coisas que às vezes ali estão no nosso cotidiano e que passam tão batido e que a gente não valoriza da maneira que deveria, né? É muito importante a gente ouvir histórias como as suas para pensar nisso, né? A vida é efêmera, as pessoas são boas, a gente tem que aproveitar. E aproveitar de verdade, né? Momentos reais. Então, eu acho que é muito legal a gente ouvir um testemunho, um depoimento desse seu e ver quanto a gente tem que valorizar, às vezes, coisas que a gente tá ali na correria e que a gente não valoriza. Para finalizar, eu queria saber de você. A gente tá gravando hoje aí em comemoração ao mês de Outubro Rosa, né? E para alertar e chamar a atenção, principalmente as mulheres, do quanto é importante a rotina, o diagnóstico precoce. O que você gostaria de deixar de mensagem aí nesse mês de Outubro Rosa? Por que você acha que é importante você estar aqui? O que você gostaria que as mulheres que estivessem te ouvindo, e até homens também, Claro. pensassem a respeito? Eu acho que são duas mensagens, principalmente, que se entrelaçam, assim. A primeira é cuide de você mesmo, né? Então, por mais que com todo o meu histórico positivo de alimentação, atividade física, eu ainda tô passando por isso, muita gente diz e os próprios médicos, que meu corpo está reagindo tão bem e eu realmente não tive alguns efeitos que outras pessoas tiveram, porque eu tinha esse cuidado antes. Então, não foi tudo perdido, sabe? Eu realmente tinha um corpo mais preparado para passar por um processo desse. Então, cuidar de você e cuidar de quem você gosta, sabe? Cara, é pra ontem, né? Eu sei que a gente procrastina muito, isso é terrível, né? A gente, às vezes, deixa para amanhã o autocuidado, a gente não olha para si. No puerpério, então... Sim. Se esquece de si mesma, né? Então, mulheres que estiverem no puerpério ou que estiverem grávidas, enfim, não pensem só no quartinho do bebê ou na amamentação do bebê, pensem em você também, né? E eu acho que os homens também a se cuidarem das pessoas que amam, acho que esse é o principal. E o segundo é o desconfie, sabe? Tem essa pulguinha atrás da orelha, com coisas assim. Quando eu decidi publicar e colocar no Instagram, olha, tô passando por isso, muitas pessoas vieram falar comigo, assim, muitas, né? E, nossa, como você descobriu? Nossa, faz tempo que eu não faço os meus exames. Nossa...
enfim, então foi uma chuva, né, de pessoas me procurando no privado mesmo, para tentar entender. E me marcou uma amiga que falou assim, Marina, eu tô adiando o exame que eu tô pra marcar aqui faz, sei lá, uns 2 anos. Depois do seu caso, eu vou marcar ele essa semana, assim. E ela marcou, me mandou foto. Tô indo fazer o exame. Porque, gente, se você ama viver, sabe, que é o meu caso, se cuide, né? Desconfie de cada coisinha, conheça seu corpo e vá atrás, assim. Tem que ter essa pulga atrás da orelha, ela faz bem. Queria muito agradecer a sua presença aqui obrigada. hoje, Mar. A sua história é linda demais. Força, vai dar tudo Obrigada. certo, já deu, né? E, enfim, desejo só o melhor de tudo para vocês 3. Ô, Mari, quero te agradecer. Eu já disse que você me ensinou muito mesmo. Eu acho que a ser uma médica melhor, mas acima de tudo, ser uma pessoa melhor. Você, o André, o Bento. E eu só aprendo. Eu te acompanho no Insta, porque eu falo que a obstetrícia tem isso, depois elas vão embora com o bebê, passa mais no pediatra. Não esquecem do obstetra, a gente sempre está se falando, mas que bom que eu tenho a oportunidade de te acompanhar mesmo de longe e sempre torcer por você, rezar por você. E eu tenho certeza que você está curada e conta comigo sempre que precisar. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Vocês são um mesmo. Exemplo para mim mesmo. Obrigada. Obrigada por me ensinarem tanto.